1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Diz assim a palavra do Senhor: porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de... Leia comigo. Mas nós temos a mente de... Vamos ler mais uma vez. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de... Está muito fraco para quem tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de... Queridos, sabe por que é difícil de dizer? Porque muitas vezes nós não entendemos a mente que temos. Declarar um versículo, falar isso, e eu tenho entendido que nós precisamos entrar num tempo de realidade daquilo que nós professamos. A sociedade está acostumada a ser religiosa. A igreja do Senhor Jesus se acostuma com religião. E religião é presença em ambientes. Agora não é presença de Espírito. Presença de Espírito é aquilo que nós nos conectamos com o Espírito Santo de Deus. Quando Ele está aqui, nós não podemos ficar indiferentes. E aí nós nos conectamos a Ele. Espera aí, pastor, mas como Ele está aqui, Ele está em nós? Ele está em nós. Mas quando nós nos reunimos, o motivo da nossa reunião não é a vida de Cristo em você através do Espírito Santo diariamente. Porque para isso nós não precisaríamos nos reunir. Quando a Bíblia fala em Hebreus 10 que não é para nós deixarmos de congregar, não está falando que há uma necessidade, uma carência humana de que a gente esteja junto. Nós não nos reunimos para suprir carências, apesar de que a igreja contemporânea tem achado que é para isso. Aquela pessoa que se reúne para suprir carência, ela está enferma na mente. A nossa reunião é para que o corpo de Cristo manifeste a vida de Deus no território onde está. Vou repetir. A nossa reunião é para que o Espírito Santo se manifeste aqui. Porque quando nós estamos juntos, nós incendiamos. E aí nós cantamos, deixa queimar o quê? Queimar o quê? Nós estamos falando daquilo que Deus tem que fazer em nós. Quando nós estamos juntos, o fogo de Deus vem. Quando nós estamos juntos, o Espírito Santo de Deus age em nós. E Ele começa a queimar tudo aquilo que não é dele em nós. Individualmente isso acontece sim, mas pensa comigo. Você botar uma brasa sozinha, foi até o tema da semana. O pessoal que está ali na oração, a gente falou sobre isso. O irmão Adenauer compartilhou isso aí, nós conversamos sobre isso. Pensa numa brasa sozinha, é uma brasa. Agora quando uma brasa sozinha, ela não incendeia. Agora quando brasas se juntam, o fogo acende, diga amém. O motivo da igreja estar reunido é isso. Então, para que nós possamos compreender quem nós somos, nós precisamos ser visitados na nossa mente pelo Espírito de Deus e compreender que o tema de hoje, da palavra que eu vou trazer para você, minha mente, um território desejado. A minha mente é um território desejado. Repita comigo: a minha mente é um território desejado. Mais uma vez, mais forte: a minha mente é um território desejado. Você sabia disso? A sua mente é um território desejado. Se a Bíblia está dizendo que nós temos a mente de Cristo, isso é um fato. Temos ou não temos? Temos. E por que que em determinados momentos da nossa vida nós agimos como se não tivéssemos? E por que que em determinados momentos da nossa vida a nossa boca fala totalmente contrário àquilo que é a mente de Cristo? E queridos, eu quero falar com você hoje, Igreja do Senhor, a respeito da sua vida. Independente da circunstância que você passe, a sua mente, como é? A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que é coração na Bíblia? Já ensinei isso aqui. O que é o coração na Bíblia? A nossa alma. Sabe o que é alma no grego? Psique. Sabe o que é psique? Mente. A tua boca vai falar aquilo que tua mente está cheia, aquilo que teu coração recebeu, porque descer para o coração é ouvir. A mente nós dividimos ela mais do cognitivo, aquilo que você aprende muita coisa aqui, mas isso aqui fica no espaço humano. Lembra que nós estudamos o homem tripartido,
que nós somos espírito, alma e corpo, e falamos a respeito de uma mente que nós temos, e essa mente é a sede da nossa inteligência, é a mente, as emoções e as vontades. Na alma está a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Isso já é matéria dada aqui nessa escola. Uma igreja que tem um mestre para ensinar, eu sempre trato como conteúdo já dado. Quem estudou aqui? Quem já participou de escola? Só isso. Eu vou perguntar de novo, acho que não entendo a pergunta. Meia dúzia foi para a escola, eu fico preocupado assim. Quem frequentou a escola aqui, levanta a mão. Ah, glória a Deus, agora a igreja inteira. Lá não havia um momento que você aprendia e depois tinha que fazer as benditas, e para alguns era quase que maldita prova. E a prova, apesar de que algumas pessoas pensam que é um lugar para reprovação ou para ralar um aluno, a prova, na verdade, a sua essência é para que você seja aprovado. Falamos semana passada a respeito do quê? Provações, para que nós sejamos aprovados. Agora, quando falamos do território da nossa mente, que é um lugar desejado, eu quero dizer para você, como está a sua mente? Se ela é um território desejado, eu quero dizer para você, ela é desejada por muitas pessoas. A sua mente é desejada. Apesar de que você não ache muitas vezes que sua mente é uma coisa brilhante, eu quero dizer para você que ela é, porque quem tem a mente de Cristo tem uma mente brilhante, diga amém. Viu como a gente tem dificuldade? Quem tem a mente de Cristo tem uma mente brilhante. Se tu tem a mente de Cristo, a tua mente é brilhante, porque Cristo está nela e todas as coisas são possíveis através disso. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade, a palavra traduzida ali é realidade e a vida, Ele está dizendo que eu sou o caminho para que a realidade se manifeste e você tenha a vida. Ou seja, a realidade do céu tem que se manifestar aqui. Não é a sua realidade, não é a realidade das suas percepções mentais, é a realidade do céu na terra. E como que a realidade do céu desce para a terra? Através da sua mente. E que mente é essa? A mente filosófica? Não, a mente psicológica? Não, a mente sei lá do que? Não, a mente de Cristo. Porque só a mente de Cristo pode trazer o céu para a terra. Aplauda o Senhor, faça alguma coisa e entenda a palavra dessa noite. É a mente de Cristo que traz o céu para a terra. Pastor, mas é que tem dificuldade, tem coisas acontecendo que estão além do nosso controle. Graças a Deus por isso, porque enquanto estiver no teu controle, depende do teu braço. Agora, a partir do momento em que está fora do teu controle, depende da ação sobrenatural de Deus. Aí, a mente de Cristo que está em você começa a trazer realidade aquilo que não existe. Não está existindo, traz para a realidade em nome de Jesus, pela mente de Cristo que é em você. Aleluia! Você precisa trazer para a realidade. Nós não somos religiosos, nós falamos palavras de poder. As minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Espírito e vida. Para que haja espírito e vida, caminho, realidade e vida. Se tem espírito, tem um caminho, e vai ser realidade e vai trazer vida até a quem está morto. A igreja precisa acordar para os sentidos. A tua mente é um território desejado. A filosofia quer a tua mente, a psicologia quer a tua mente, as academias querem a tua mente, deturpam a mente do jovem. O jovem ele frequenta um semestre de uma faculdade, infelizmente, no meio acadêmico no Brasil, infelizmente, as mentes são roubadas por ideologias. E até mesmo pessoas que têm a mente de Cristo são confundidas nesse território. Eu quero dizer para você, estabeleça cercas ao redor do teu território que é a tua mente. E essas cercas, esses escudos, é a tua fé. O escudo da fé impede o avanço do maligno sobre esse território que já pertence ao Senhor. Jesus já conquistou a tua mente e deu para você a mente de Cristo. Por que você deixa que Satanás utilize ela? Espera aí, pastor, mas o senhor está dizendo que Satanás utiliza a minha mente? Não utiliza. Então deixa eu te dizer o primeiro tópico que eu quero falar com você aqui. Entregue sua mente ao inimigo e você será aliado das trevas. Entregue sua mente ao inimigo e você será aliado das trevas. Como assim, pastor? Eu tenho a mente de Cristo. Sim. Mas se você não usa, se esse território não é explorado e você entregar para o maligno, quem que vai usar? A tua boca fala do que tua mente pensa. Provérbios às vezes foge o versículo, mas fala que como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Como ele pensa
em sua alma, assim ele é. Não é o que estou falando, é a Bíblia. E se a boca revela o que o coração está cheio? Na semana passada falamos sobre provações e dificuldades. Basta uma provação e o crente mostra quem ele é de verdade. Mostra uma dificuldade, basta uma dificuldade, e você declara em alta voz em quem você confia. Aí tem crente que gosta, né, rodopiar. Eu sou, não nasci no meio pentecostal, mas graças a Deus fui alcançado pelo Pentecoste do Senhor. Fui batizado com o Espírito Santo, um batista tradicional. Ser batizado pelo Espírito Santo é um mistério, mas aconteceu. E no momento em que esse Espírito Santo entrou na minha vida, eu entendi que o batismo dele não era apenas para mim falar em línguas, que é uma coisa muito importante, edifica o meu espírito. Porque parece que pessoas que pensam que o batismo do Espírito Santo é para você falar em língua. Para que falar em língua, se isso não redunda em nada para o reino de Deus? Dito que o próprio apóstolo ensinando diz que quem fala em línguas edifica o seu próprio espírito. Ah, mas espera aí. Então o batismo do Espírito Santo não é para mim edificar a igreja, é para mim me edificar. Primeiramente, as línguas são para que o meu espírito seja edificado. Exatamente. Então quando você fala em línguas, nós começamos aí os atalaias da oração. Quero parabenizar cada irmão da igreja que entrou nesse desafio. Desafio não, nessa prática de vida, porque não vai parar, de orar todos os dias 6:30 da manhã. E nós começamos, é um tempo curtinho, mas talvez você nunca na tua vida tinha orado em línguas, né? Mas 10 minutos primeiro da oração é em línguas. Sabe por quê? Porque ele mata a tua carne. Aquele que ora em espírito, a mente fica infrutífera. A tua mente, o território que você quer dominar e que todo mundo quer ter, fica infrutífera. Sabe por quê? Porque você em mistérios fala ao Senhor. E sabe daí quem é que está agindo no momento que você está orando em línguas estranhas, sozinha lá no teu quarto no momento da oração? A mente de Cristo. E aí sabe o que começa a acontecer? O Espírito Santo conectando com você através das línguas, e começa a gerar no teu espírito coisas que a tua mente humana não consegue fazer, mas que a mente de Cristo está pronta para te entregar. Então não empreste a sua mente a Satanás, porque se você emprestar a tua mente ao maligno, entregue sua mente ao inimigo e você será aliado das trevas. Você vai ser aliado das trevas. Tem crente cheio de Espírito, batizado com o Espírito Santo, que empresta sua mente para o maligno. Sabe por quê? Deixa eu ler aqui algumas coisas que eu anotei. Nossa mente é formatada e as informações que agregamos podem mudar radicalmente nossa maneira de pensar e repercutir na nossa maneira de agir. Entendeu? Vou repetir. Nossa mente é formatada e as informações que agregamos podem mudar radicalmente a nossa maneira de pensar e repercutir na nossa maneira de agir. Como você pensa, você age. Se eu começar a botar medo na tua mente, medo. Pega uma criança, não faça isso, é uma expressão. Não é para pegar coisa nenhuma, está repreendido em nome de Jesus. Mas pega uma criança e começa a dizer para ele: não vai no escuro que ali tem um bicho. Não vai no escuro que ali tem não sei o que lá. Não vai no escuro. E a maioria de pais e avós, já vi isso, fazem isso. Não vai ali fora que tem um velho do saco. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei você que veio aí em outro lugar do Brasil, aqui tem um velho do saco, né? Não sei se ele é nacionalmente reconhecido, né, na sua profissão, mas aqui no sul o velho do saco ele funciona, né? E daí eu já vi uma, não sai na rua que tem o velho do saco. E daí no Natal todo mundo espera o velho do saco, né? Não tem coisa que eu não consigo compreender. Fecha o parênteses. Mas então assim, o demônio assusta as crianças. No Natal ele vem receber crédito, tá bom? Fecha o parênteses aqui. Então cria esse medo do velho do saco para ver o que está acontecendo. Começa a dizer para a criança não ir no escuro. Daqui um dia ela vai ter um medo congelante, paralisador, porque alguém, um infeliz de um adulto, e é infeliz mesmo, um desgraçado, sem graça, de um adulto, diz para uma criança que o escuro tem problema. E esses medos começam a vir. E sabe o que opera nas trevas? Satanás opera nas trevas. Só que quando você tem a mente de Cristo e você é a luz do mundo, não existem trevas, porque seja no escuro, seja na claridade, seja no meio-dia, seja na meia-noite, você é a luz do mundo. Não tem trevas que possam te cercar. É isso que tu tem que ensinar para a criança, que mesmo que ele não consiga ver nada no escuro, ele é a luz que ilumina a escuridão e dissipa toda a treva, aquelas invisíveis. Não há maligno que se levanta na vida de uma criança que tem Jesus. Isso é o que nós precisamos ensinar. E não colocar medos. Mas se você começa a traumatizar uma criança pelas vivências que ela está tendo,
E começa a dizer, olha o medo, colocar medo nisso aí. Não faz. Tem pais que tem um detalhe assim, eu acho... Eu sou de uma época diferente, eu tenho 43 anos. A gente que criava ali para fora, não tinha celular, não tinha internet. A TV tinha um canal, quando muito pegava 2, e vivia saindo fora do ar. Então a TV era uma coisa que era supérflua naquela época. Agora a gente saía de dia para brincar no pátio, para correr, subir em árvore. Eu subia em eucaliptos, querido. Eucalipto, aquele sininho assim, 6, 7, 8 metros de altura. Eu subia até quando eu começava a vergar. E na hora de brincar de pega-pega, acho que minha mãe depois descobriu, mas nem sonhava. Na hora de brincar de pega-pega, ninguém me alcançava. Porque eu subia e ficava lá em cima, até ele ficava balançando assim. E depois, meu pai era marceneiro, eu descobri que ele tinha um óleo queimado que sobrava de umas máquinas. E tinha uns caras que estavam ficando bom. Olha o que eu fazia. Eu pegava um tubinho que vinha uns catalisadores de massa plástica. Quem trabalhou nessa parte de chapeamento sabe que vem uns tubinhos assim que tu pinga um catalisador para apurar massa plástica. E aqueles tubinhos ficavam vazios, eu enchia de óleo queimado e botava no bolso. Daí na hora de correr de pega-pega, eu subia lá em cima e derramava no tronco assim. Ninguém subia. Porque não tinha como conseguir. Ficava liso. E até os que eram melhor que eu, assim, eu consegui me alcançar. Meu filho não pode escutar isso. Então não está aí, né? Glória a Deus. Então tá bom. Mas isso não é maldade. É só expertise. Queridos, então, imagina se minha mãe dissesse assim: Agnaldo, não sobe nessa árvore, tu vai me cair. Tu vai quebrar um braço, tu vai quebrar uma perna, tu vai quebrar... E a maioria do pessoal, uma criança sobe numa cadeira e diz: não vai cair daí, tu vai bater a cabeça, tu é capaz de morrer. Queridos, ninguém morre de cair numa cadeira. Talvez num eucalipto de 8 metros, possível, né? Mas não tinha ninguém que dissesse para mim que não podia. E a minha mãe e o meu pai sempre foram incentivadores. Eles sempre disseram que a gente ia conseguir fazer as coisas. A gente era de uma família, veio de uma família muito pobre, com bastante necessidade. Eu sempre conto que nós morávamos numa casinha de 2 cômodos e 3 filhos. E aquilo que a gente dizia que ia ser, meu pai e minha mãe incentivavam e diziam: vocês vão ser. Vocês vão ser. Nunca recebi um não no aspecto, não aquele que, para tolir as peripécias, recebi um monte. Não só não, que o não vinha sempre acompanhado de uma cinta, de um chinelo voador, porque a mãe era ninja, né? Ela jogava, ela tinha um chinelo que hoje em dia chamam de melissa. No meu tempo não é que chamava aquele negócio. Quando ela dava aquilo na nádega da gente, assim, ficava desenhadinho, os quadradinhos, chupava assim, ficava roxo depois. E se tu fugia, eu não sei como é que ela fazia isso, mas tu corria uns 10 metros assim, ela acertava nas costas, acertava na bunda. Então assim, não tinha como fugir, né? E assim, nesse sentido ela sempre corrigiu. Meu pai também, meu pai só pegava cinta. Eu lembro do som do armário abrindo, a porta rangia e o barulho da cinta que ele puxava assim. Acho que ele fazia com esse efeito especial só para dar um pavor na gente. A gente aquela cinta chegava a bater quando ele puxava assim, daí ele sabia, já era, prepara. A cinta era o nível 3, né, da arte. Eu apanhei bastante, e graças a Deus estou aqui, homem feito. E assim, mas em outras questões, quando eu disse que queria tocar ser músico, meu pai fez de tudo para comprar um violão para mim. Eu tinha 8 anos quando eu comecei a querer aprender violão. Só que eu fui procurar um adulto que era músico da igreja. E tem pessoas que estão no nosso território que eles querem roubar os talentos e as coisas que estão na nossa mente. Eu vou até ler essa frase para você. Cuidado com quem você anda. Há pessoas que eles querem roubar aquilo que Deus colocou na sua mente. Há lugares onde vivemos, os lugares onde vivemos podem nos fazer saudáveis ou anular coisas poderosas que nascemos para fazer e trazer contribuições relevantes para a nossa sociedade. Os lugares onde vivemos podem apresentar pessoas que vão roubar coisas poderosas que Deus colocou na tua vida. Aquela pessoa disse para o meu pai, deu o violão mais caro que existia na época e disse: não, se o menino quer aprender. Ele era o único grupo de música que tinha na igreja na época.
se o menino quer aprender, tem que comprar esse violão aqui. 3 filhos, a simplicidade. Meu pai é marceneiro, só ele trabalhava, a mãe sempre foi uma trabalhadora da casa, cuidando de nós. Ele deu aquele valor lá. Meu pai não teve condições. Eu só fui conseguir aprender violão com 12 anos. Com 12 anos. Porque eu já tinha 12 anos e não dependia muito assim nesse aspecto. Aí eu mesmo, um dia fui na casa de um irmão da igreja e eu vi que ele tinha um violão em cima do armário e estava lá empoeirado. E daí a gente naquela época tinha que pedir uma autorização para tudo, meio tinha uma certa criação que às vezes não é muito benéfica, mas graças a Deus isso nunca foi tolhido. Eu falei com o pai, olha, tem um violão lá. E daí eu cochichando daquele jeito, puxando o pai com um jeito discretamente, tentando ser discreto, na cabeça da gente tentando estar sendo discreto. E aí o irmão da igreja disse assim, o que ele quer? Não, ele viu o violão lá em cima. E daí quando ele deu a atenção, disse assim, eu quero aprender violão. Daí ele disse assim, que tu tem violão? Não, não tenho violão. Ele disse assim, se tu quiser eu te empresto. Era o que eu precisava. Queridos, só que esse irmão morava a 4 quilômetros da minha casa. E ele emprestava assim, eu pegava o violão, fazia o curso, voltava e devolvia para ele. Da casa dele até a escola de música eram mais 2. Então com 12 anos, eu saía de casa, ia até a casa do irmão, pegava o violão emprestado, ia até o centro, fazia aula lá perto da, quem conhece Santo Ângelo, perto da catedral lá, tinha uma escola de música, eu fazia aula lá. Voltava, pegava o violão, devolvia pro irmão, ia para casa sem violão para treinar durante a semana. Meu pai teve condições de pagar 4 aulas para mim, porque o curso de violão era caro. Eu fiz 4 aulas de violão e foi tudo isso que eu estudei até eu entrar na faculdade e fazer música com professores. Mas, queridos, não tinha internet, não tinha nada, mas no meu coração tinha uma vontade de romper com as coisas. Então a nossa mente não pode amaldiçoar. Eu podia me queixar da vida e ficar dizendo, por que esse irmão não me dá o violão? Aí eu fui pedir o violão uma vez pro meu primo, e o meu primo, na hora que eu fui pedir para ele, o violão estava sempre encostado lá. E daí ele tinha começado um curso de violão. Daí, de fato, ele é músico hoje em dia, um artista músico, ele desenha muito bem. Quando alguns vêem na live, aquela minha xícara que tem as minhas fotos ali, aquela caricatura, é ele que fez. Um bom músico, ainda não se entregou aos pés de Jesus. Um dia tu vai ver isso aí, primo. Ó, espera, teu dia vai chegar. Um dia talvez esteja tocando aqui comigo. E aí não tive essa oportunidade de ter um violão para treinar. Mas quando venceu os 4 meses, meu pai parou e eu descobri por que ele não me pagou mais o curso. Porque uma semana depois que eu parei de fazer o curso e não tinha violão para ensaiar, meu pai me chega em casa com um violão que ele comprou para me dar de presente. Queridos, hoje como músico que sou há 28 anos, eu sei que aquele violão era o melhor que meu pai podia me dar na época, mas era o pior violão que existia, queridos. Pensa num violão, desculpa a expressão, apenas um violão bagaceiro, assim, para te aprender a tocar. Coisa ruim, isso é bagaceiro, coisa de gaúcho, tá? Uma coisa que não tem muita serventia, assim, muito ruim, pesado, difícil, empenado era o braço e nós não sabíamos. Violão de aço, ruim para quem está começando a estudar. Comecei a estudar a música e, queridos, num determinado momento meus dedos ficavam roxos até a ponta, de tanta força que eu tinha que fazer. Toda a pontinha, até a primeira curvinha, primeira falange do dedo arrochava. Eu não sentia de tanta dor. Eu queria, eu me esforçava e treinava todo dia, mas não conseguia fazer a pestana, porque era muito afastado as cordas do violão. Daí um dia eu tentei, chegou a me dar cãibra nesse músculo aqui, de tanto tentar fazer. E eu comecei a chorar e disse assim, pai, pode devolver o violão, pode vender, porque eu não vou conseguir. Eu acho que violão não é para mim. Daí o pai disse assim, filho, tu não pode desistir. Esse era o teu sonho. E se tu tem um sonho, meu filho, e se tu treinar, tu vai conseguir fazer. Não tem o que a gente não consiga fazer. Eu quero dizer, o pai se esforçou para te dar esse violão, porque o pai sabe que tu vai conseguir. E daí vinha minha mãe, né? E queridos, talvez você não saiba, mas antes de eu ser pastor,
Eu trabalhei 14 anos, exatamente 14 anos, como professor de música lá em Santo Ângelo. Tive cerca de 5.000 alunos. Inclusive, essa semana, o Adriano, não sei se o Adriano está no culto aqui, encontrou um deles. Encontrou ele, disse que conhecia, e foi bem legal. Essa adulto hoje em dia, foi quando era adolescente, ele foi meu aluno. Pré-adolescente, que tinha uns 11 anos. Então estão tudo espalhados lá por Santo Ângelo. Vários deles estão músicos profissionais hoje em dia. Queridos, sabe por quê que eu estou contando isso aí para você? Porque eu podia ter pegado aquele violão e espraguejado, dizer: esse violão é uma porcaria, tu me dá esse caco, isso aqui não presta, não posso aprender. Quando eu vi que eu não ia conseguir, eu achei que o problema estava em mim. Mais tarde eu fui descobrir que o problema não era no violão. Daí meu pai me mostrou algo chamado autorresponsabilidade. Se você quer, você consegue. Aquele que é doente mental, que tem doenças, afligidos sem a mente de Cristo, com a mente nesse mundo, ele foge da autorresponsabilidade. E ele sempre procura um culpado para suas mazelas e para os seus fracassos. Eu quero te ensinar algo nessa noite. As suas escolhas são exatamente suas responsabilidades. Vou repetir: as suas escolhas são suas responsabilidades. Ninguém é culpado pela sua vida e pelos resultados que você tem ou não tem nela. Amém? É difícil de dizer amém, né? Porque a gente ama achar um culpado para as coisas. Mas eu quero dizer para você: ninguém é culpado. Entretanto, Deus é diretamente relacionado com as suas escolhas. Deus está intrinsecamente relacionado às suas escolhas. Quando? Quando você tem a mente de Cristo. Então, querido, se algo deu errado, sabe quem você tem que... Eu vou usar uma expressão forte aqui. Sabe que você tem que culpar? Deus. Mas espera aí, pastor, repete de novo, que eu acho que eu não entendi. Culpar Deus? Sim. Tu quer culpar alguém? E você quer fugir de algo da responsabilidade? Faz que nem Adão. Foi a mulher que tu me deste. Esse é o destino do homem caído e do homem carnal. Quando ele não consegue entender o quanto ele é falho, limitado, ele procura alguém para culpar. E daí quando ele culpa uma pessoa, há um alívio no seu interior de dizer: não, eu só passei por isso porque fulano, porque ciclano, porque minha mãe, porque meu pai. Eu só passei por isso porque meu pai deu um violão ruim. Culpa do meu pai. Se ele tivesse me dado um violão, por que ele não me deu um Taylor desse aqui para mim começar a estudar? Um dos melhores violões que tem. Taylor e Martin. Vou ter um Martin um dia em nome de Jesus. Por que? Para sustentar? Não. Tu vê o som que é diferente, meu querido. Pega o meu tonantezinho que eu tinha e tocar um louvor aqui, tocar com um desse aqui. Ah, meu filho, muda. Esse violão aí tu faz um dó maior, parece que o céu se abre. Não precisa nem ser muito bom músico, só saber meia dúzia de nota. Mas agora eu fiz o melhor com o que eu tinha. E eu lembro que um dia que eu consegui negociar, tem um violão muito bom chamado de George, fazendo propaganda grátis aí pro pessoal, que é um violão clássico. E eu me lembro que uma vez eu estava dando aula em Catuípe e um aluno queria pagar o curso. E ele tinha 2 violões que ele tinha ganhado, um do padrinho e uma madrinha, e tinha um clássico que ele é quadrado atrás, mais difícil de tocar, é para músico já profissional. E ele perguntou se eu não queria aquele violão. E aí eu disse assim: quero comprar esse violão. Aí tinha um outro aluno que queria comprar o meu tonante, que ele só tinha dinheiro para comprar o tonante. Eu liguei pro pai: eu tinha a data escrito no violão assim numa partezinha de trás, que se chama tróculo, mas não adianta muito eu dizer no tróculo do violão, tu não vai saber o que é isso. Então na partezinha ali no tróculo estava escrito 27/9/91, o dia que eu ganhei o violão do meu pai. E aí eu disse: pai, tu me deu aquele violão e ele tem muito significado para a minha vida, porque foi o primeiro violão que tu me deu. Mas eu quero saber contigo, eu tenho a oportunidade de fazer um negócio aqui, pegar um violão bem melhor, e vou usar esse para ajudar a pagar. O que tu acha? Eu disse: filho, sabe aquele negócio de sentimento, de ter aquela gratidão assim, vende.
E eu vendi e peguei um violão melhor. Infelizmente, mais tarde, entraram na minha casa, lá em Santo Ângelo, roubaram meu violão e uma guitarra Fender que eu tinha. Mas Deus é um Deus de restituição. E queridos, a tua mente vai fazer com que você prospere ou não. Amém? Então não empreste tua mente para o maligno, querido. Você tem a mente de Cristo e Ele usa a tua boca. Sabe o que acontece aqui? A gente profetiza. E eu estou dando uma introdução aqui. Nós vamos começar a falar sobre algo profético, sobre escola profética, sobre ministério profético, sobre comunidade profética. Nós temos que aprender. Nós queremos tantos dons e nós queremos profecia, mas Deus não pode usar alguém no profético que sua boca é maldizente. Deus não manifesta o profético com boca maldizente. Aquele que amaldiçoa os filhos, aquele que é desbocado, aquele que xinga, aquele que perde a paciência com o irmão, aquele que por qualquer situação, ou por seja qual a situação adversa que for, ele não tem papas na língua, ele fala o que quer, ele fala o que entende, não importa se ofende ou não ofende. Em vez de ele clamar a Deus, ele reclama aos homens. O murmurador fica prostrado no deserto. Já preguei sobre isso. Entretanto, nós precisamos abrir a nossa boca com voz profética. Olha o que nós cantamos hoje aqui. Você leu as letras que você estava cantando? E aí nós declaramos: em meio às tempestades não temerei, confiarei, mesmo em meio às lutas, a minha vida vou viver todos os dias para te amar, e mesmo em tribulações encontro forças para lutar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz para mim: eu sou mais que vencedor. A gente fala isso, tá? Querido, eu fui milico, eu fui militar um bom tempo, fui do Pelopes, e fui do Pelopes por escolha. E o Pelopes era complicadinho, porque tu vivia em treinamento. Só que não existe soldado forjado para batalha que não passe por dificuldade. Eu saí do básico, entrei no curso de cabo, depois do cabo fui pro Pelopes, ralando o tempo inteiro. É fuzil cruzado para lá, mochila 30 kg nas costas, capacete, aço e fibra. Hoje em dia não existe mais isso, mas no meu tempo a coisa era mais ou menos assim. E aquela corridinha michuruca, que não dá nem para cansar, de 12 km, 3 vezes por semana. Um capitão da companhia PQD. E daí quando eu estava quase morrendo, quase saindo sangue da garganta já, ele dizia: calma, Aguinaldo, puxa aquela canção. E Deus saía em forma. Queridos, eu quero dizer para você, cantar, seja em qualquer situação. Eu estufava o peito e cantava uma canção de PQD que ele gostava. A gente daí ele gritava na frente: abre a passada que eu quero correr. E eu e cantava. Ele era um baita de um homem. Cada coxa dele acho que dava 2 minhas hoje. Naquela época era um baita guri de 53 quilos, né? 55 quilos. Metade disso, mais ou menos. Queridos, e não tem soldado forjado com carinho. A tua mãe é uma bênção, mas ela não te faz um guerreiro, não te faz um militar. Ela ia te dar café na cama, ia arrumar tua cama, ia ilustrar teu coturno, ia lavar tua roupinha, ia passar a roupa para ti, e ainda dar um beijinho para ti. E se tu estivesse na guarita, ela ia lá na madrugada ver se estava tudo bem, levar um lanchinho. Acabou. Que soldado é esse? Só que o interessante é que nós queremos que as pessoas nos tratem assim, e não nos acostumamos com os intempéries da vida, e não sabemos bater no peito e dizer: minha culpa, minha escolha, eu decidi fazer isso, agora eu sou homem para arcar com as consequências, eu sou homem para criar o meu filho, eu sou homem para criar minha filha, eu sou mulher para levar adiante, mesmo sem homem, a vida dos meus filhos. Eu vou continuar firme em Deus, porque eu tenho um Cristo que habita em mim, e Ele me dá sua mente com criatividade e possibilidades inúmeras de prosperar e de fazer as coisas superabundar ao meu redor. Queridos, a coisa não está fácil nesse momento, não está fácil para ninguém. Eu fico olhando na nossa realidade aqui. Sabe por que os homens blasfemam? Nós estudamos Apocalipse aqui.
A tribulação vai ser um tempo de arrependimento. A grande tribulação vai ser um tempo de arrependimento, para que os homens se voltem para Deus e se arrependam e olhem para si. Isso nós merecemos, é nossa culpa. Mas sabe o que acontece? É que o ser humano não vai se arrepender, vai continuar culpando a Deus. Eu fico olhando, nós passamos agora por uma seca muito terrível. Nossa cidade é uma cidade agrícola. Muito dinheiro vai deixar de circular nessa cidade e deixar de ser ganho. Culpa de quem? Por que não culpa o que não mandou chuva? Mas o pior é que tem uns que culpam e blasfemam contra Deus, falando mal do que não aconteceu. Por que não aconteceu? Agora, se nós temos uma boca profética, e já aconteceu, eu já vi acontecer, a gente orar. Só que daí a gente lembra dos profetas só na crise ou na bonança. Já vi chover num terreno e no outro não. Já vi chover num terreno, numa lavoura choveu e no outro não. Aconteceu isso. Eu já vi isso. Uma lavoura no lado ter abundância e outro passar por uma escassez. Sabe por quê? Porque homens que creem no profético declararam sobre a sua terra prosperidade, pisaram no seu território dizendo: Senhor, esse território não me pertence, é teu. Fizeram votos dizendo: Senhor, quando prosperar, parte disso aqui, tudo é teu, mas eu quero, além daquilo que eu já sou fiel, eu quero fazer transbordar os teus celeiros. Senhor, a terra é tua, tudo que tu pode produzir aqui, eu sei que eu vou ter em abastância, eu posso dar muito mais, posso ajudar o necessitado, fazer o que quiser. Homens de verdade são homens votivos, são homens comprometidos, são homens que não estão preocupados com o seu umbigo, mas estão preocupados em mudar a sua geografia. São homens como Jesus, que sendo dono de tudo, abriu mão para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Porque se ele não tivesse abrido a mão da sua glória e ter se feito pobre para que nós pudéssemos enriquecer da vida de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nós temos um modelo, esse modelo é Cristo, e mais do que ele ser algo que nós mencionamos, ele tem a mente dele implantada em você. Diga amém, aplauda o Senhor, faça alguma coisa, porque ele continua sendo o mesmo. Queridos, a tua mente é um território desejado. Segundo aspecto, segundo item, como você quiser, seu crescimento em todas as áreas depende do conteúdo mental que você possui. Seu crescimento em todas as áreas depende do conteúdo mental que você possui. Aquilo que está na tua mente é o que vai fazer tu crescer em todas as áreas. Lembra que eu estou falando aqui há um tempão sobre isso? Sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre Deus. Prosperidade é crescer em todas as áreas. Então, o teu crescimento em todas as áreas, ou seja, a tua prosperidade depende do conteúdo mental que você tem na tua mente. E querido, a prosperidade ela é pautada por princípios, mas não é produzida por você, nem pelas tuas possibilidades. A prosperidade ela é pautada por princípios e não é produzida por você. Ela é o favor de Deus sobre tua vida. E tu vai dizer: pastor, mas e quando ela não vem? E quando a lavoura não dá? E quando um cantor, uma cantora, como Ludmilla, morre de câncer? Eu não vi uma vez essa mulher praguejar, falar mal, falar alguma coisa. Eu vi ela no palco, às vezes sem força, cantando, porque tudo afetou na vida dela, menos a voz. E ela continuava cantando e pensa em cantar, aquela mulher. Uma grande contribuição na visão celular no modelo dos 12. A maioria das músicas que a gente usa até hoje, coisa que ela fez. Uma mulher cheia de Deus.
e sua boca só tinha uma expressão: louvor. O conteúdo da sua mente define a tua prosperidade. O que está na tua mente? Eu quero dizer para você: virão vozes o tempo todo. Quem já recebeu uma promessa de prosperidade aqui, levanta a mão. Que bom, porque se tu não levantasse eu ia dizer que tu é mentiroso, porque faz quase um ano que eu estou profetizando na tua vida e dizendo que Deus vai prosperar essa igreja, vai prosperar esse território, vai prosperar essa geografia, e Ele vai fazer, porque o nosso Deus não muda, Ele não se arrepende, Ele não está preocupado com a circunstância, Ele é Deus. E se tu recebeu essa palavra, agora deixa eu te dizer, quem já ouviu palavras dizendo que vai quebrar, não vai dar certo, tu vai morrer, vai desistir, agora eu quero ver o teu futuro? Quem já recebeu essas palavras? Levanta a mão. A primeira palavra que eu recebi quando eu cheguei aqui em Giruá, eu estava andando, barbudo, cabeludo, meu cabelo era quase pelo ombro. Eu estava uma calça mais despojada, que eu ia sentar ali no centro na época tinha skatista aqui em Giruá, e eu pregava na associação dos skatistas em Santo Ângelo. 150 skatistas tinha lá, cadastrados na associação, e eu pregava lá, eu era pastor de jovens, e eu com aquele estilo, barbudão, a barba ainda não era branca, 11 anos atrás. E aí, um dos retornos, eu sentava lá, gurizado andava de skate, eles iam para trás da rampa, até pouco tempo tinha essa prática, eles acendiam um cigarro de maconha lá atrás, eu esperava baixar aquela fumaça, né? Não interferia neles, depois que eles estavam tudo legal, né? Na cabeça deles, eu sentava lá e batia um papo com a gurizada, e perguntava o porquê das frustrações e evangelizava. Depois ia para casa e voltava a pé, deixava o meu carro lá na frente da casa do irmão Vanderlei, e fiz isso em 2009, de abril até novembro. Novembro a gente veio e começou a igreja aqui, quase uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana eu vim aqui, e passava uma tarde, evangelizando os jovens aí. Depois o pessoal dizia assim: meu Deus, como veio, quantos jovens vieram para essa igreja, né? Do nada para ti, que não orou, que não profetizou, que não andou por lá, mas eu estava desde abril semeando para colher. Depois quando veio, glória a Deus, do nada para quem não trabalha, porque nada acontece do nada. Tudo que tu quiser conquistar é gerado no mundo espiritual primeiro, diga amém, na mente de Cristo que tem em você. E aí quando eu estava voltando, queridos, perto onde é o Boticário aqui na nossa cidade, todo mundo sabe ali, um homem que eu nunca tinha visto na vida me atacou e olhou para mim, botou o dedo na minha cara assim: o que tu está fazendo aqui? Eu olhei até para trás para ver se não conhecia o cara, para ver se ele não estava. E daí ele chegou bem próximo de novo e botou o dedo na minha cara e disse assim: tu pensa que mais uma igreja nesse lugar vai fazer diferença? Já tem 65 igrejas nessa cidade e nada acontece. Não vai acontecer nada tu vindo para cá. E daí passou por mim e foi. Queridos, se eu fosse como muita gente é hoje em dia, eu ia para casa chorando e dizia: não vai dar certo. Até o diabo falou para mim que não vai dar certo. Queridos, a boa notícia é que o diabo é derrotado. Aleluia. E é o pai da mentira. Quando ele saiu dali, yes! Voltei para casa e na primeira semana eu disse para o meu pastor: vou ir para Giruá, de mudança. E ele: como? Já? Ele disse: sim. Daí eu contei a história. Agora eu sei que se o mundo espiritual se incomodou, é porque Deus tem uma grande obra para fazer naquele lugar. Aleluia. Quero dizer para você, querido, se o mundo espiritual está incomodado nesse momento com a tua prosperidade, não ouça a voz do diabo. E o diabo não se apresenta com guampa e tridente. Ele se apresenta com pessoas, às vezes da própria família, com irmãos da própria igreja que se deixam usar, com pessoas que ficam soprando no teu ouvido a desgraça antes mesmo dela acontecer. Elas profetizam calamidade antes de ver a ruína.
E querido, e se tudo quebrar, se tudo for demolido, se a árvore for cortada, aí eu me lembro da palavra que diz: a esperança para a árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas brotará. Como renovo, renascerá. Seus frutos permanecerão. Eu quero dizer para você, querido, não tem dificuldade que o nosso Deus não possa nos dar força para enfrentar. A tua mente é a sede do avivamento nesse território, é a sede da construção. A tua mente é o lugar aonde Deus sopra, e se você reproduz o que Ele diz, o que Ele fala, e não o que o mundo está soprando, não o que o diabo está dizendo. Eu não estou nem aí para o que o diabo está dizendo. Agora eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho uma palavra do Senhor, e se Ele disse que vai fazer, eu espero nele, somente nele. É Ele quem dá o destino da minha vida. Foi Ele que não me desamparou desde o momento em que eu pisei nesse lugar. Gente, olha para isso, olha para você. Se Ele diz, Ele cumpre, Ele faz, e Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. A tua mente precisa ser um local aonde as ideias do céu possam ser implantadas e frutificar. A depressão e a ansiedade têm ocupado uma parcela grande da população. A cada 4 pessoas, estima-se que 3 delas estão desenvolvendo algum tipo de ansiedade. Estatísticas. Aí tem um transtorno tem muitas pessoas doentes, pessoas bipolares, pessoas com... Descobri mais uma aqui, histriônica. Pessoa histriônica, olha só a característica. É um transtorno de personalidade. Utiliza sua aparência física e age de maneira indevidamente sedutora ou provocante para chamar a atenção dos outros. Tem gente assim na igreja, queridos. Ela com frequência age de forma submissa para reter a atenção dos outros. Sedutora, de forma quase indecente, e submissa. Parece que é uma pessoa, ela é disponível para tudo. Isso é um desvio de personalidade, uma doença. E que nós que temos discernimento espiritual também, que junto com essa doença vem uma tal de pombagira, ou o espírito de Jezabel. Queridos, isso está no meio da igreja. Dessa aqui não, de qualquer igreja, porque é a característica da sociedade hoje em dia. A mente ocupada com problemas. Então, urge que nós, Igreja do Senhor, nos apropriamos da mente de Cristo que temos e venhamos a reproduzir isso. Amém? As mentes doentes entregam seu território que um dia conquistaram e não lutam mais por novos territórios na sua vida. Olha só, a mente doente, daí tinha ali um bipolar também, umas características, mais outras doenças que são comuns hoje. Nós vamos adiantar aqui. As pessoas com doenças na sua cabeça, elas entregam suas conquistas. Sabe quando você entrega sua conquista? É quando Deus diz que você é e você ouve aquele que diz que você não é. Não é possível, pastor. Eu vou te contar uma historinha rápida. Lá em Números, Moisés mandou 12 espias olharem lá a terra. E Deus disse: olhem a terra que eu vou dar para vocês por herança. Eles foram lá, viram que a terra era extremamente boa, trouxeram um fruto da terra, um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar. E aí quando chegaram para dar o parecer, eles disseram: não, a terra de fato é boa, mas os habitantes de lá são gigantes. Nós parecíamos como gafanhotos para eles. Nós seremos esmagados, nós seremos exterminados. Plantaram medo no povo. Israel todo deixou de possuir a sua conquista. Apenas 2 homens de um povo inteiro que saiu do Egito entraram na terra: Josué e Caleb. Caleb sobe num elevado e começa a dizer: ei, Deus disse que vai nos dar, possuamos animosamente essa terra. Sabe uma coisa? Tinha 45 anos nessa época.
Descobri que os caras por 40 acho que estão maduros para começar a entender e acreditar nas coisas que Deus fala e a querer conquistar de uma forma sobrenatural aquilo que o Senhor mandou para fazer. Antes dos 40 a gente é meio imaturo. Depois dos 40 a gente começa a amadurecer. Eu quero dizer para você, você já passou dos 40? Dá uma sinalizadinha assim para mim ver. Quem já passou dos 40? Glória a Deus. Nossa, bem de leve. Bem de leve. Sabe o que eu quero dizer para você? Você está pronto para as conquistas que o Senhor tem para te entregar. Você tem sobre você uma unção poderosa que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Pastor, mas eu tenho 30. Eu tenho. Calma, querido, tu está no processo. Lembra que Jesus só conquistou uma coisa: o mundo. Dos 30 aos 33. O que tu tem conquistado? Então, eu estou dando uma margem para o pessoal que demorou um pouquinho para entender. Agora tu que chegou nos 30 está pronto para ganhar o mundo inteiro. Aleluia. Então, quando eu cheguei nos 30, eu disse: agora o meu ministério começa. E de fato começou. Vim para cá com 32. Fui ordenado aproximadamente com essa idade. Queridos, tem tanta coisa que eu anotei aqui para falar para você. Então, as suas conquistas não podem ser comprometidas. Quando você fala, quando você ouve o que os outros falam mal, você perde aquilo que Deus já te deu. Ei, sempre, escute, sempre fique com a palavra de Deus. Sempre. E quando você não perceber as coisas se movendo, fique na palavra. Fique na palavra. A gente canta até a música do Jó lá, né? Eu não canto, mas o pessoal escuta, eu vejo os crentes cantando, né? Jó, como pode ainda adorar? Música é pegando. Canta, abandona o teu Deus. Cara, não vai abandonar nada. E aí? A gente precisa compreender o que Deus tem para nós, queridos. A gente precisa entrar na dimensão das coisas de Deus com maturidade. Se Jó suportou e teve tudo em dobro, eu quero dizer para você, tudo que a Bíblia te ensina e você precisa aprender, tudo aquilo que o Satanás te rouba vai ser restituído 7 vezes mais. Eu vou falar de novo. Se um dia o diabo entrar para roubar na sua vida, ele vai ter que se restituir 7 vezes mais. Ele vai devolver. Não tem como. Ele não pode ficar com aquilo que não lhe pertence. Agora, se você ainda é um homem de princípios, falei isso semana passada, que primicia, que dizima e que oferta, ai, aguarde. As provações são para o teu crescimento. Ninguém pode tocar no que é do Senhor. Ninguém pode tocar no que é do Senhor. Inclusive você. Aqueles que são do maligno, o maligno não. Aqueles que são do Senhor, o maligno não lhe toca. Por fim, quero encerrar aqui com vocês, mas é um fim prolongado. Invista na sua mente e saia da estatística dos adoecidos. A sociedade é instrumento do diabo na colaboração para roubar, matar e destruir. Quando você acha que você vai achar alento em algum lugar, engana o céu. Só tem um lugar onde você é construído na mentalidade de Cristo, aos pés da cruz. É na oração, é no teu momento com o Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Como nós construímos a nossa mente então? Para que nós tenhamos esse triunfo e o nosso mente, um território desejado, seja apenas aproveitado pelo Senhor. Ele já é dono, mas Satanás também está desejando pegar a sua mente. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor pela oração, segura o versículo, súplica e ação de graça. Vou te dar um segredo hoje. Não esteja ansioso por coisa alguma. Está com algum problema? Está com alguma situação? Ei, tu é crente, tu tem a mente de Cristo.
Para de murmurar, para de falar, para de ficar ouvindo os outros que não tem nada a ver com a tua vida. Existe um lugarzinho chamado quarto, que toda casa deve ter um. Até na casa que eu morava, que era 2 cômodos, tinha um. Era o quarto, e a sala, cozinha e sala de estar, tudo mais. O quarto era de todo mundo. Mas sempre tem um quarto. Não tinha porta no quarto, era uma cortina que dividia os 2 ambientes. Uma cortininha bonitinha que a mãe deixava sempre limpinha. Então, mas tinha um quarto. E nesse lugar chamado quarto, eu quero dizer para você, lá você encontra com o teu Senhor em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensa. Se você não tem momentos a só com Deus, dificilmente você vai conhecer o Deus que você diz que conhece. Você vai continuar sendo religioso. Agora entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Ore, mas ore mesmo. Não fica dizendo, o que quer orar só em público é fariseu. Quer falar palavra bonita, não estou nem aí porque tu fala. Porque oração não é retórica. Oração é abrir o coração para Deus e colocar nele toda a sua confiança. Diz, Senhor, Tu é meu Senhor. Oração é adoração, oração é louvor. Oração é você entrar na presença dele, pegar um violão ou botar uma música e ficar dizendo um momento, Senhor, eu te adoro, eu te amo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Oração é você pegar e fazer declarações a teu respeito, dizendo, Senhor, é pegar Efésios 3, Colossenses 3 e ficar declarando aquelas palavras que o Senhor diz que você é. Obrigado, Senhor, porque eu sou santo, porque eu sou aceito, porque eu sou amado, porque eu sou regenerado, porque eu fui salvo. Todas as coisas que o Senhor começa a falar. Obrigado porque eu sou abençoado, porque todas as bênçãos estão na minha direção. Isso é oração. Mas e aí? É só isso? Não. Conhecidas todas as suas... Não, é no mesmo versículo, pode deixar lá. Olha só. Diante de Deus pela oração e pela... Você está lendo a mesma Bíblia que eu aqui? Está projetando ali, projetando ali. Então abre a boca, crente. Pela oração e pela... O que é súplica? Sabe o que acontece? O povo é tão orgulhoso nesse tempo atual que ele não sabe suplicar. Sabe o que é súplica? É humilhação. Súplica é se humilhar. Tem gente que é tão orgulhosa que ele tem a capacidade de dizer, tu sabe com quem tu está falando? Tu sabe quem eu sou? E é capaz de dizer para eles, tu não sabe que eu sou filho do rei? Falando com o próprio rei, de tão orgulhoso que é. Sabe o que acontece? Na hora da dificuldade, a oração mostra a tua intimidade e a confiança que você tem no Pai. A súplica é a forma que tu age na direção dele para conseguir aquilo que você precisa. Salmo 142, coloca para nós aí. Depois nós voltamos para esse texto. Salmo 142. Quer aprender? Salmos são livros de cânticos de súplica. Com a minha voz clamei ao Senhor, com minha voz supliquei ao Senhor. Pode colocar. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Para nesse versículo. Derramei a minha queixa para quem? Para quem que ele derramou a queixa? Para o Senhor. Não é no WhatsApp, não é no Facebook, não é para o irmão da igreja, não é para o pastor, não é para o crente lá da esquina, não é para o profetinho, para o profetão, para o meio profeta. Para quem que tu derrama a tua queixa? Derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha... Está angustiado? Para quem que tem que ir? Não adianta se deprimir, meu querido. O terapeuta não vai conseguir te curar se você não estiver desejoso de uma mudança. Tem gente que resiste até mesmo a isso. Não estou falando com isso que a terapia não ajuda, ajuda. Mas desde que você não use isso como muleta para continuar na mesma situação da sua vida. Expus a minha angústia. Está angustiado? Chora para Deus. Chora. Está injustiçado? Está achando que está difícil? Fala para ele, próximo versículo. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, o meu caminho, o caminho em que eu andava. Esconderam-me um laço. Pode colocar. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse,
Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Próximo. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Ele não conseguiu nem louvar, querido. Para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Encerra aí. Súplica. Mas daí é mais fácil chamar o irmão, chamar o outro, se queixar para todo mundo. E se queixa para um, pede a opinião do outro, se queixa para outro. Agora o último a saber da tua necessidade é Deus. Sabe quando Ele vai resolver? Nunca. 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 Agora coloca para Ele. Derrama o teu coração. Faz tua súplica. Pastor, acaba aí. Voltamos para Filipenses 4. Com ação de graças. Aí sabe o que acontece? Tu ora, tu tem intimidade, tu adora, tu fala, e de repente tu entra num momento de súplica e diz: Senhor, no momento da angústia, Senhor, eu estou abatido, eu estou assim que não estou aguentando mais, eu preciso de Ti. Eu só tenho o Senhor, porque eu já procurei ajuda com as pessoas que estão ao meu redor, os justos que andavam comigo. Eles não me ampararam. Ninguém me ampara. Não tem ninguém para olhar, ninguém está me socorrendo, ninguém está dando bola para mim. E ainda os meus perseguidores estão aumentando, Senhor. O que eu faço? Eu entrego a Ti a minha alma, porque eu confio em Ti. Pronto. Depois disso, sabe o que tu faz? Ação de graças. Ação de graças. Pode deixar ainda ali. O que é ação de graça? O que é ação de graça? Tá. A igreja sabe o que é ação de graça? Deixa eu dar licença aqui. Rodrigo, vem cá, por favor. Ensina para a igreja aqui, só diz para nós aqui, porque o pessoal esqueceu. Eu não vou sair daqui para não sair da câmera. Oferta. Muito obrigado, aplauda o Senhor. Como assim, pastor? Nada a ver. Como nada a ver? Tudo. Ação de graça. Uma ação de graças. Ninguém agradece. Obrigado, Deus. Obrigado. Não é dizer muito obrigado. Ação. Uma ação de graças. Você leva uma oferta. Tu chorou, está angustiado, está com dificuldade em alguma coisa? Tu apresenta uma oferta ao Senhor. Ponto. E sempre no momento de dificuldade, é o momento. No momento da tua dificuldade, deixa eu te ensinar um outro princípio. No momento da tua dificuldade financeira, inclusive, é o lugar onde você deve mais ofertar. Não, pastor, não faz sentido. Faz sentido. No momento da tua dificuldade financeira, é o momento em que você deve mais ofertar. Ação de graça é disparar o contrário daquilo que a situação está querendo imprimir no teu visual. Você anda por fé ou anda por vista? Você anda por fé. Então você visualiza no mundo espiritual a resolução daquilo que você precisa. E sabe o que você faz? Você bombardeia os céus com ações de graça. Ações de graça. Eu não estou falando de volumes voltados do volume, porque você está em crise. Talvez você tenha o pouco que tenha, mas seja fiel no pouco que você tem, mas seja fiel e ainda faça oferta. Daí você começa a dizer assim: pastor, mas você não tem base. Eu vou te dar uma base bem simples. A viúva pobre estava chegando no templo, no gasofilácio, Jesus sentado observando. Ela deu tudo que tinha para o seu sustento naquele dia e depositou como oferta, com alegria. Ah, mas é louco? Eu tinha que ter comprado alguma coisa para comer. Querido, vou te ensinar um princípio. Quando o que você tem não paga o que você deve, entrega, porque tu não vai resolver mesmo. Se o que você tem não paga o que você deve, pode entregar. Porque o que tu vai fazer? Ou tu confia, ou tu não confia. Deus, e agora eu vou te dizer uma coisa: faz uma oferta assim e diz para Ele: Senhor, só tenho a Ti.
e espere pacientemente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Se não me engano, Salmo 51. Pode colocar o próximo versículo. Depois que tu fizer isso, querido, sabe o que acontece? Isso aqui eu estou te ensinando, né? Invista na sua mente. Investir na mente é isso aqui. Não é leitura, não é mais uma faculdade, mais um pós-graduação, querido, pelo amor de Deus. A tua mente é de Cristo. Invista na sua mente. E a paz de Deus, quer dizer que depois de tudo isso, eu estou atribulado, então eu vou orar, eu vou suplicar e vou ofertar, e a paz de Deus, que excede o entendimento, que tu não consegue compreender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Aonde? Em Cristo Jesus. Queridos, se essa porção de pessoas que está aqui nessa igreja fizesse isso, nós mudávamos uma geografia. Eu estou pregando aqui sobre conquistas faz um tempo, e sobre uma geografia nova que nós queremos ter, um território transformado. Só que a geografia principal que precisa mudar é a nossa mente. Porque se nós continuarmos com a mesma mentalidade, a gente vai continuar reproduzindo o que o mundo está falando. A gente vai repetir que nem caturrita, que nem papagaio, o que o inferno grita na boca do ímpio. A igreja do Senhor reproduz o discurso do ímpio. Em vez de dizer, está repreendido, essa seca não vai quebrar a cidade, essa situação difícil não vai acontecer, isso não vai entrar no nosso território, esse Covid não vai matar mais pessoas, essa pandemia ela vai parar sim em nome de Jesus. Daí a pessoa diz, não vai, olha o que está acontecendo, olha os índices, eu te repreendo em nome de Jesus, porque acima dos índices está o meu Deus Todo-Poderoso, e Ele sabe o momento certo em que Ele vai agir e vai liquidar. Mas enquanto isso, eu vou profetizando e dizendo, vai vir saúde para o nosso território, vai vir prosperidade para o nosso território, vai vir abundância para o nosso território. A igreja do Senhor vai prosperar sim, em nome de Jesus. Nós vamos vencer sim, nós vamos avançar sim, porque não é eu dizendo, mas diz o Senhor a nosso respeito. Eu sei o plano que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Ele sabe exatamente o que você precisa, e Ele sabe, Ele já viu o futuro, Ele já nos colocou nos lugares celestiais assentados com Ele. Ele sabe, queridos, do nosso desejo de ter uma escola aqui. Ele sabe da necessidade de crianças aprenderem princípios bíblicos. Ele sabe, mas e você sabe? Você acha isso necessário? Você se importa? Você ora? Você está preocupado com os teus filhos? Você está preocupado com os teus netos? Você está botando essa questão diante do Senhor, dizendo, Senhor, vem com provisão, vem com prosperidade. Eu estou vendo uma varredura da mão de Deus em direção da igreja, que ela está crescendo em todo o Brasil. Mas no nosso território aqui, hoje comentava com alguns irmãos a respeito de Santa Catarina, o que está acontecendo. Não tem igreja em Santa Catarina que não está prosperando, e crescendo, e conquistando, e comprando lugares, e vencendo, e fazendo coisas grandiosas. E Deus fazendo. Eu gosto, hoje não tenho acompanhado muito, não tenho tido tempo, mas gostava de acompanhar o Luiz Hermínio, Luciano Subirá, ali o apóstolo Medina, que nós conhecemos, pastor Eduardo Reis. Prosperidade, prosperidade. E vai dizer, é uma unção, pastor, que está sobre eles, que nós não chegamos aqui porque eu sou um... Não é unção, é boca, é língua. A igreja precisa ler Tiago capítulo 3. Se algum membro do corpo escandaliza, corta e lança para longe de ti. Se o problema é a língua, corta. Se ela não fala a bênção, é melhor não falar. A tua boca pode trazer bênção ou maldição. Nós precisamos avançar.
guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha lá o próximo 8. Quanto ao mais, irmãos, agora que a receita: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou outra versão vai dizer: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer ocupar tua mente? Coisas boas, amáveis, de boa fama. Tudo que essa lista que está aí no verso 8 de Filipenses 4. E querido, isso aqui é um preceito diretivo para a igreja nessa noite. Chega em casa, imprime esse verso, coloca na geladeira, coloca no espelho do banheiro, coloca em tudo que é lugar e começa a dizer: Senhor, tu acorda de manhã, está preocupado? Vai orar. Está angustiado? Vai suplicar. Depois canta os louvores, ações de graça, traga uma oferta, abençoe alguma coisa, faça alguma coisa para alguém, se preocupe com os outros, não só contigo. O que está acontecendo? Será que alguém não está tendo necessidade também ao teu redor? Ou é só você? Aí, olhe essas questões, oferte ao Senhor, confie no Senhor. E aí o que acontece? Faça essa lista de coisas e comece a pensar em coisas boas. Comece a pensar no que Deus já fez. Esses tempos cantei um cântico do cantor cristão aqui que dizia: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Agora está tendo um saldo negativo em relação ao que você está vivendo? Querido, George Miller, um dos notáveis homens de Deus na oração, com 50 mil orações respondidas, 50 mil orações respondidas, ele tinha um diário de oração. Eu te dou essa ideia. Nós que estamos orando agora de manhã, faça um diário de oração, faça os pedidos, e os pedidos, as súplicas que você fizer, coloca lá. E quando você receber, vai contabilizando. Sabe por quê? Porque na hora que o diabo vai dizer que você não pode, que você não recebe, que Deus esqueceu de você, você tem prova palpável. Para Deus, não. Para o diabo, ele sabe, ele é mentiroso. Mas para você mesmo, você tem um memorial de dizer: não, Senhor, obrigado pela tua fidelidade. São mais as tuas bênçãos do que as minhas dificuldades. São mais as coisas que o Senhor me deu do que aquilo que hoje estou perdendo. Senhor, são mais bênçãos que o Senhor derrama sobre mim a cada dia. Senhor, eu estou vivo aqui para desfrutar. Eu tenho meu esposo, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, eu tenho meu filho, eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma igreja que me ama, eu tenho um pastor que cuida de mim, eu tenho apóstolos que estão na nossa cobertura, tem pessoas que se relacionam comigo, eu tenho amigos que são verdadeiros amigos, tenho amigos mais chegados que irmãos. Senhor, tudo que eu preciso, o Senhor já me deu. Pai, o que está passando agora vai passar. A dificuldade agora vai passar. Agora, querido, se tu não tem família, se tua família está brigada, se está tudo em desavença, aí eu vou dizer para você está com problema. Se você não tem um pastor sobre a tua vida, você está com problema. Se você não tem um irmão que você possa confiar, aí sim você está com problema. Se você está brigando com tua esposa todo dia, um pé de guerra dentro de casa, você está com problema. Se os teus filhos estão perdidos nas drogas, estão com doenças, alguma coisa diferente, ou eles não te amam, ou não te reconhecem, ou não estão com você, aí você está com problema. Agora, fora isso, você tem bênção sobre bênção, dádivas sobre dádivas. Pastor, e esses problemas que o Senhor mencionou? Bem simples. Cristo sempre vai ser a solução para todo e qualquer problema. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Cabeça fresca, tudo nele, e você só recebe. Para que tu quer carregar uma coisa que ele já disse que está pronto para carregar para você? Fica tomando o fardo que ele já carregou, queridão.
entrega. Só Ele tem vida para te dar. Pedro diz: para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Próximo. O que também aprendestes e Agora Paulo fala uma coisa que eu estava lendo isso aqui: Senhor, dá-me graça, Senhor. Dá-me graça, porque eu olhei assim, que ousadia desse homem. Senhor, me faz assim. Eu quero ser esse homem assim que nem Paulo, para poder dizer dessa forma, com essa ousadia, dessa natureza que ele fala. Olha o que ele diz: o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Uau! E o Deus de paz será convosco. E daí, enquanto eu dizia assim: Deus, aleluiado por essa passagem, Senhor, faz assim. Daí o Espírito Santo, como sempre, aquela voz suave, enquanto tu medita na palavra, falou como que sussurrando ao meu ouvido, não audível, mas eu senti no meu espírito. Ele disse assim: isso não tem nada a ver com Paulo. Isso não tem nada a ver com Paulo. É minha vida nele. E essa vida que está nele está em você também. Eu quero dizer para você, e não está só em mim, está em você também. Está em você também. Está em você, está em você, está em você, está em todos nós. Porque você, tendo o Espírito de Deus e a vida de Cristo no seu interior, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Nós temos vida de Deus, nós temos vida de Cristo no nosso interior. Podemos ter nossas falhas, mas aquilo que está em você é muito maior do que o que está no mundo. E você é exemplo para essa geração tão perturbada, cuja mente está sendo atacada. A tua mente é um território desejado, mas nessa noite, acima do que o diabo deseja para destruir, a tua mente é desejada por Cristo, porque Ele já te deu a mente dele, e Ele quer que você permaneça com ela nele, em nome de Jesus.